É com muito gosto que estou aqui hoje a apresentar esta sessão. Ao meu lado está o professor Manuel Portela, que é professor da Universidade de Coimbra. Mas antes de passar à apresentação do nosso convidado, referir que esta é uma organização da equipa REUL, ou seja, a Rede Internacional das Universidades Leitoras, de que a nossa escola, o nosso instituto faz parte. Este evento integra um conjunto de iniciativas que têm em vista a formação, a atualização e a formação de futuros e atuais também mediadores de leitura, de profissionais na área da educação e áreas semelhantes. É uma organização conjunta com a Biblioteca Municipal de Beja. Portanto, significa que estes convidados fazem uma sessão aqui na nossa escola e depois também uma sessão de formação na biblioteca para os restantes outros, não só alunos, mas também profissionais já no ativo. E, portanto, esta sessão será amanhã, já agora, faço publicidade, às 10 horas, na biblioteca. Ainda há vagas para se quiserem inscrever. Esta sessão de hoje é sobre máquinas de escrever. O professor Manuel Portela já vai explicar um pouco melhor o que é isso das máquinas de escrever. Obviamente que aqui temos a temática que este assunto inclui, obviamente, também o tema do ChatGPT, que é uma área bastante, como é que eu ia dizer, emergente, que tem suscitado desafios crescentes na área da formação e não só, mas neste caso específico aqui da nossa escola, relacionado com a formação de professores e de alunos. E queria agradecer em meu nome pessoal e também da escola, da REUL, a vinda tão simpática do professor Manuel Portela aqui ao auditório da Escola de Educação. O que é que eu posso dizer do professor Manuel Portela? Várias coisas, já nos conhecemos há muitos anos, foi meu co-orientador de doutoramento, já acompanho o seu trabalho há muitos anos também. Vou dizer, talvez mais importante, mais sinteticamente, referir alguns aspectos que mostram também um pouco o percurso do professor. Portanto, neste momento é professor catedrático, já é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, é isso. Também é, neste momento, o diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Também já foi há alguns anos o diretor do Teatro Académico Gil Vicente, de Coimbra também, como programador cultural, etc. Coordena vários núcleos portanto, de cursos, não é? De mestrado e doutoramento, de licenciatura também, não, de licenciatura não, neste momento não. Também está à frente do grupo de investigação Materialidades da Literatura. Não, o grupo de investigação também se chama Materialidades. Grupo de investigação, sim. Grupo de investigação Materialidades da Literatura e Mediação Digital. E Mediação Digital. É um grupo do qual eu faço parte, mas cujo nome sempre me esqueço. A designação concreta, claro. E, para além disso, tem uma obra muito vasta, também como poeta, de referir esse aspecto, é importante. Nos últimos 2 livros, um publicado pelo MIT e o outro pela Bloomsbury, não foi? Já refletem sobre estas temáticas da literatura eletrónica e do digital e todos os desafios crescentes que nos trazem à nossa civilização e também à nossa formação enquanto professores. Portanto, se me esqueci de alguma coisa, peço desculpa, professor. Desejo-vos uma boa sessão, aproveitem, é uma grande oportunidade. E passo a palavra ao nosso convidado.
Obrigado. Eu quero agradecer o convite à Escola Superior de Educação, à professora Sandra Guerreiro Dias. Quero cumprimentar a diretora, a professora Inês Faria. Agradeço também a sua presença nesta sessão. Cumprimento todas as estudantes e estudantes, as colegas daqui da Escola Superior de Educação. É com muito gosto que eu estou aqui, também pela relação que tenho com a professora Sandra Guerreiro Dias, como ela referiu, que já vem desde há alguns anos. Ela deu aqui, penso eu, em traços largos, o essencial do meu trabalho. É um trabalho que atravessa várias áreas. De facto, a minha área principal de formação é a literatura inglesa, a cultura inglesa e a área dos estudos anglo-americanos, mas desenvolvi também trabalho no âmbito da literatura portuguesa e no âmbito da teoria dos meios digitais, digamos assim, e algumas das obras que publiquei incidem sobre isso. Ela falou também de uma dimensão do meu trabalho, que é a dimensão artística. Não é? Atualmente está em exposição em Évora, no Museu de Évora, uma exposição de literatura visual, de poesia visual, onde podem ver alguns dos meus trabalhos também, se passarem por lá, entre os vários autores que estão nessa exposição. O que me ocorreu propor para hoje foi uma reflexão sobre a noção de escrita e depois a relação da escrita com a sua automatização. Não é? No último ano, sobretudo desde novembro do ano passado, quando foi lançado no espaço da rede a aplicação ChatGPT da OpenAI, praticamente todos os dias surgiram notícias sobre as aparentes grandes possibilidades que se abriam em relação à escrita e, nomeadamente, o impacto que isso poderia ter na aprendizagem e, em geral, na nossa relação com a escrita. A reflexão que eu vou fazer, e vou também propor alguns exercícios, não sei se vocês têm, ou têm com certeza o smartphone, portanto, pelo menos o smartphone poderão usar, mas seria mais prático se tivessem um tablet ou um portátil. Eu vou-vos pedir alguns exercícios que vão fazer num documento partilhado. Eu depois vou partilhar ali a ligação, alguns exercícios que estão relacionados com o que eu vou tentar mostrar. E o que eu quero fazer é chamar a atenção para uma história muito mais complexa e para um sentido da expressão máquina de escrever muito mais amplo. E nós vamos tentar ver em que sentidos é que podemos entender esta expressão das máquinas de escrever. Eu vou passar para ali para me organizar com os slides e a apresentação que fiz. Então, o título que eu proponho, como estão a ver, é este: Escrever com máquinas de escrever, motores literários de diferentes tipos. O modo como eu vou responder a esta pergunta tem várias sub-perguntas e elas permitem-nos olhar historicamente para esta relação entre a escrita e o processo de mecanização, se quisermos, da escrita. A primeira pergunta incide sobre a natureza da escrita, não é? E a pergunta é: um escritor é uma máquina de escrever? Ou seja, em que sentido é que nós podemos olhar para o processo de escrita e pensar também que nesse processo de escrita existe alguma coisa de mecânico? A outra pergunta é relativamente à máquina de escrever. E aqui, máquina de escrever é uma forma de referir um objeto que para muitas de vós, se calhar para a maioria, é já um pouco desconhecido,
que é a máquina de datilografar, não é? Portanto, foi uma invenção do final do século XIX e que mais ou menos entre 1875, 1880 e 1980, portanto, durante esses 100 anos, era a principal máquina de escrever que toda a gente utilizava. Nessa altura, nos anos 70, aparece um microprocessador e o microprocessador vai permitir miniaturizar os computadores e vai permitir que eles deixem de estar em grandes salas e passem para as secretárias. E, portanto, a partir dos anos 70 e 80, os computadores de secretária vêm substituir a máquina de escrever, não é? E quem viveu esse momento, não é? Viu, por exemplo, nas instituições, não é? Nas secretarias, nos sítios onde se usavam máquinas de escrever, como é que primeiro entra um computador, depois entra outro, depois vai saindo a máquina de escrever e, passado alguns anos, quando chegamos à década de 90, praticamente já todos os serviços estão a usar os computadores e substituíram as máquinas de escrever. Dentro dos computadores, nós temos ferramentas de escrita. Uma dessas ferramentas é o processador de texto. Então, eu vou perguntar também se um processador de texto é uma máquina de escrever, não é? Vejam que a pergunta já se multiplicou e tem muitas hipóteses. Para além do processador de texto, nós podemos imaginar programas para gerar texto, não é? Como o ChatGPT, que é um tipo de programa especial que geram texto. E então podemos aplicar a pergunta também a esses programas. Um software gerativo é uma máquina de escrever. Um software de hipertexto, de estruturação de texto sob a forma de hiperligações, é uma máquina de escrever. E, finalmente, para chegarmos ao chatbot, um chatbot de inteligência artificial é uma máquina de escrever. A minha apresentação vai seguir estas 7 perguntas, tem estas 7 partes.